O objetivo da elaboração dos cardápios é atender às necessidades nutricionais dos alunos durante o período de permanência nas unidades educacionais e incentivar a formação de hábitos alimentares saudáveis. Nós fomos a esta escola municipal, a professora Maria da Graça de Moraes Palombello, no Jardim São José, em Bragança Paulista. Nós já falamos sobre o cardápio para a educação infantil e fundamental. Agora é a vez da creche. O que muda nesse cardápio? Principalmente a composição, né? Tem um número maior de refeições, tendo em vista que ele é elaborado para as crianças de período integral, e a ausência de produtos industrializados, é composto mais de produtos in natura. Em relação aos alimentos, quais são esses que vocês trabalham aqui? Sim. Como ele é composto de 5 refeições, quando as crianças chegam, elas recebem o de jejum, né? As crianças menores, quando estão iniciando, elas recebem apenas o leite, né? As crianças maiores já recebem o leite, o pão. As refeições principais são compostas de tubérculo como fonte de carboidrato para as crianças menores de 4 a 8 meses, né? A partir de 9 elas recebem arroz e feijão. Como fonte de proteína nós temos a carne, o frango e o ovo. Hortaliças como fonte de minerais, vitaminas e fibras, e sobremesa é a fruta para complementar a oferta de vitaminas, minerais e fibras. São 2 refeições principais, existe um complemento nos intervalos, que é um suco de fruta natural, e na saída também recebem o leite e o pão, né, da mesma forma do de jejum. E esse cardápio, como nas outras idades, também segue as orientações do PNAE, a legislação federal, e é natural que vocês fazem reuniões também com as nutricionistas da empresa para definir esse cardápio. Sim. Ele respeita as orientações do PNAE, do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto a essa composição de nutrientes, quanto à questão da consistência. Nós discutimos para adequar essa composição, sempre procurando colocar uma variedade de vitaminas e minerais, principalmente aqueles que as crianças apresentam maior deficiência, como ferro, a vitamina A. Discutimos a questão, procuramos respeitar a sazonalidade sempre dos produtos e a vocação agrícola do município, que também é muito importante. E é fundamental essa vocação agrícola para valorizar esses nutrientes, esses alimentos que são produzidos aqui na região. Sim, nós temos uma cooperativa, né, da agricultura familiar, que nós vamos abordar futuramente. Então é muito importante, sim, a gente incentivar a vocação agrícola. E como nós já estamos vendo aqui no refeitório, são as professoras que levam esse alimento para os alunos, né? Isso, são os professores, né? As merendeiras preparam, deixam tudo porcionado, e esse trabalho de oferecer aos alunos é feito pelos professores. Então são elas que porcionam o pratinho de acordo com a faixa etária, a porção adequada para aquela idade, e são eles também que oferecem. Pois essa faixa etária eles são muito novinhos, né? Então eles que incentivam, eles ensinam, tem todo um trabalho pedagógico também por trás dessa questão. Como que você vê a aceitação dos alunos em relação ao cardápio que eles comem aqui no dia a dia? Então a aceitação é natural da criança, essa neofobia, né? A repulsa pelo novo. Então a criança ela pode rejeitar de 10 a 12 vezes, que não significa que ela não goste do alimento. Então é muito importante também o trabalho dos professores em oferecer e reoferecer o mesmo alimento várias vezes, para que eles se familiarizem, né? Como a gente tem uma oferta muito grande de frutas, hortaliças, alimentos até diferentes do que eles consomem no dia a dia, então é essencial essa oferta mesmo feita pelos professores. Quanto mais novos, melhor para fazer essa educação alimentar? Com certeza. O hábito alimentar ele se forma na infância, né? E a gente sabe quantos problemas de saúde, né, decorrentes de uma má alimentação. Então, quanto mais cedo se inicia o hábito alimentar mais saudável, mais a criança, né, vai desenvolver isso no futuro. Então é de extrema importância o desenvolvimento do hábito, né, saudável desde a infância. E apesar de serem bem pequenos, o prato colorido é fundamental, é importante também. Sim, além do balanceamento, né, do balanço nutricional, quanto mais colorido, mais atraente fica o pratinho para a criança. Então isso também é muito importante. Sem contar que as vitaminas, elas, né, cada cor representa um tipo de vitamina. Então, além de ser atraente, fazer com que eles sintam mais vontade de experimentar, eles estão recebendo também assim uma carga nutricional muito grande.
Diretora, como que você analisa aqui no dia a dia o trabalho que é feito pelas nutricionistas para ter uma boa alimentação aos alunos? O trabalho das nutricionistas, ele é fundamental. Por quê? Para que o prato, para que a alimentação seja balanceada, a gente precisa ter essa colaboração das profissionais. Nós entramos com a questão da educação alimentar, para que essa alimentação tenha um valor nutricional, principalmente para esses alunos que ficam o dia todo na escola e necessitam muito desses alimentos saudáveis no seu dia a dia. Qual que é a resposta que as professoras dão para você em relação à aceitação dos alunos aos alimentos? A resposta é muito positiva. Os alunos têm uma ótima aceitação. Lógico, evidentemente, que tem aqueles alimentos que eles não conhecem, que são bem pequenos, inclusive, porque nossa faixa etária começa a partir de 1 aninho. Então, é muito aceitável que algumas crianças não aceitem determinados alimentos que não conhecem. Aí entra a questão pedagógica do nosso trabalho com a questão da educação alimentar. As professoras incentivando a alimentação desde as idades bem pequenas. Então essa educação alimentar é tão fundamental quanto as outras disciplinas? Sim, a educação alimentar ela tem que estar presente sempre. E na educação infantil ela é primordial, junto com as outras disciplinas que na educação infantil chamamos de eixos. Por quê? Porque as crianças hoje, desde pequenas, são bombardeadas pela mídia e pela indústria dos grandes fast foods, com brinquedos, enfim. E na escola, nós, enquanto educadores, temos que estimular essa alimentação saudável desde pequenos. O dia a dia dos alunos é com as professoras. Como é que é feito esse trabalho da alimentação com eles? O dia a dia é bem tranquilo, feito com uma alimentação saudável, elaborado por nutricionista, e eles se alimentam muito bem. Comem todos os alimentos necessários para suprir o dia a dia, tendo a fruta como sobremesa. Vocês que levam o alimento para eles aqui, como é que é essa aceitação? É boa? Existe alguma rejeição de algum tipo de alimento ou corre tudo tranquilamente? A maioria come super bem, somos nós que oferecemos o alimento e quando a criança não tem a aceitação, é trabalhado isso em sala de aula, para que eles vejam a necessidade. Os meus alunos, a maioria aceita os alimentos. É um trabalho de uma educação para o futuro. É um trabalho pedagógico realizado em sala de aula, envolvendo todas as professoras e funcionários da escola e com certeza isso vai reverter num futuro melhor para eles. Simone, como é que é o dia a dia aqui com os alunos na hora de fazer a alimentação deles? As crianças aceitam bastante a refeição. É muito difícil quando eles não saem satisfeitos do refeitório. Eles comem de tudo, desde o arroz, o feijão, o legumes e depois a fruta. E ainda depois a gente tem o suco que a gente serve na sala, um pouco depois da refeição. E eles adoram. Essa aceitação, pelo que você está contando, é boa, mas quando há alguma rejeição a algum alimento, como é que é feito esse trabalho para orientar? Os próprios pais trazem uma carta do médico dizendo que a criança tem alguma intolerância, alguma rejeição ao alimento e a nossa cozinha se preocupa em estar servindo aquilo que a criança pode comer. Então podemos dizer que esse trabalho de nutrição, esse processo da alimentação também é uma educação para eles para o futuro. Com certeza é uma educação para o futuro e muitas crianças às vezes não comem coisas na casa que eles comem na escola. Comer, comer, comer.